Seguramente você já ouviu falar de soft skills. Agora, e sobre inner skills? Por que habilidades comportamentais viraram ouro na área comercial? Né? Como desenvolver e como identificar as principais habilidades para você continuar alcançando a alta performance? Esse é o assunto do episódio de hoje, então fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que você vai ter insights poderosos. Roda a vinheta, vamos começar! Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje vamos falar de um tema muito interessante, habilidades que valem mais do que saber vender. Tenho Forte. certeza que ajudam a vender, talvez. Forte. Gostei desse título, viu, Mônica? Top. Só que, para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada, uma especialista no assunto. Ela é diretora executiva de RH, membra e mentora da Board Academy, uma edtech de governança corporativa e especialista em estratégias de capital humano e employee branding. Seja muito bem-vinda, Márcia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Muito bom. E aí, eu queria perguntar para você, queria que você contasse pra gente qual é a diferença, na sua visão, entre soft skills e inner skills e a importância delas para os negócios. Tá. Vamos começar pela inner skills. Imagina uma casa. Você está construindo uma casa. Por onde você começa? Pela base, pelo chão, né? Por quê? Porque é o sustentáculo de todo o resto que a casa tem. Inner skills é exatamente isso. São as suas habilidades intrapessoais, né? Então você tem, por exemplo, suas emoções, a sua resiliência, sua inteligência emocional, a forma como você lida, né, o dia a dia com as intempéries da vida. Essas habilidades é que fazem a sustentação do que a gente chama de soft skills, né? Então as soft skills são as habilidades intrapessoais, como eu reajo com as pessoas. Então, por exemplo, a minha colaboração, a minha comunicação, a minha adaptabilidade, né? E por que as inners são muito importantes? Porque se você, por exemplo, estiver num momento emocionalmente muito difícil, provavelmente a sua colaboração ela não vai estar muito desenvolvida. Né? Então, as soft skills, elas são importantes para que você saiba lidar com as outras pessoas. E isso vem através de treinamentos. Então, você pode fazer um treinamento sobre como ser mais colaborativo, por exemplo. Agora, as inners, você tem que trabalhar você mesmo. Dentro de você. Então, autoconhecimento, autoliderança ou autogerenciamento são muito importantes. Entendi. E faz sentido, né, Dani? Porque a gente vê muita gente que acaba olhando para soft skills ou até para as hard skills, né? E esquecem da resiliência, esquecem da inner skill. E isso atrapalha muito o vendedor, né, cara? A gente, cansado de ver, né, gente que tecnicamente é excelente, né, mas não consegue performar sob pressão, né? Fica nervoso, não tem ali a base, não tem estrutura, né, um alicerce, né? Exato. E aí, quando ela mais precisa das hard skills ou das soft skills necessárias ali, não consegue encontrar. Não. Né? Fica bagunçado ali. Exato. Né, então, pensando na casa, fica mais claro. Então, você tem uma base que é o chão, que são as inners. Você tem as colunas, que são as soft. E você tem o teto, que são as hard skills. Tá. A hard skills, para a gente poder contextualizar, seria, por exemplo, a formação da capacidade técnica. Né? Capacidade técnica. Então, é um conhecimento específico que você precisa ter para funcionar determinado trabalho que você está fazendo. Ou para determinada função que você está Pode ser um curso superior? Pode ser uma especialização dentro do produto que você vende, o seu tempo de experiência naquele mercado que torna você melhor naquilo que você está fazendo. Exatamente isso. A soft skill seria essa habilidade de lidar com os outros. Então, a forma como... eu vou fazer um curso sobre
liderança. Eu estou Isso. desenvolvendo as minhas soft skills, por exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo um curso, mas eu preciso fazer um assessment para saber se a minha autoliderança ela está ok. Porque só fazer o curso em si, ele é bom, mas ele não vai te ajudar somente no dia a dia. Você tem que saber se você tem uma habilidade para tratar com essa questão da liderança. Tá. Eu falo assim, todo mundo quer ser líder, mas nem todo mundo tem habilidade para isso. Né? Então, a sua autoliderança provavelmente ainda precisa ser mais desenvolvida. As soft skills e as hard skills, elas tendem a, se a gente usar uma outra analogia, são ferramentas, né? Agora, você pode ter todas as ferramentas do mundo e não querer usar, né? Exatamente. E falar assim, não, serrar a madeira, o serrote está aqui, a madeira está aqui, mas você pegar o serrote e executar é outra coisa, É outra né? coisa. Então, as soft skills de comunicação, tudo são ferramentas, né? Exato. Agora, a pessoa que é insegura, ela pode fazer vários treinamentos de comunicação. Teoricamente, ela sabe se comunicar. Né? Mas na hora de se comunicar, por falta da base, né, Márcia? A pessoa não consegue performar, não consegue utilizar a ferramenta que ela tem disponível. Exato. Ela comprou a ferramenta. Né? Eu posso comprar a Leroy Merlin inteira, mas se eu vou saber construir alguma coisa com aquilo, depende de você querer, muitas vezes. Né? Então, e tem um exemplo clássico, essa questão da comunicação. Vou fazer um curso de comunicação, mas se eu não tenho uma empatia bem desenvolvida, o curso em si, ele não vai me ajudar no meu dia a dia. Porque comunicação, você também precisa ter empatia com o outro que está te ouvindo. Né? Então, esse é um exemplo que é muito clássico na questão da distinção entre inner e soft skills. Perfeito. E na sua visão, como é que os profissionais eles podem alcançar essas habilidades, essas inner skills? E como é possível alguém na posição de líder, um gestor, o dono da empresa, ele identificar esse comportamento ou a falta desse comportamento nos seus liderados? Tá, então vamos para a pessoa, né? Ela precisa se conhecer. Eu sempre falo isso. A questão do autoconhecimento, ele é fundamental. É a virada de chave. Se você não se conhece bem, fica muito difícil de você entender o que você pode aprimorar ou aquilo que você tem de deficiência. Né? Então, você primeiro precisa saber. Então, como é que eu sei se eu tenho ou não? Né? Eu posso fazer assessments de desenvolvimento, por exemplo. Tem muitas ferramentas que você pode fazer e entender se você está com a sua empatia bem. Se você é uma pessoa que, quando olha para o outro, entende que aquele outro precisa realmente ser ouvido. Então, tem escutativa, por exemplo? Não tenho. Eu falo muito mais do que eu ouço. Então, essas ferramentas podem te dar alguns sinais do que você precisa melhorar, né? Ou melhorar, ou aprimorar, ou começar do zero. Né? Você tem programas, por exemplo, de mentoria. Programas de mentoria para vendas é muito importante. Por quê? Porque você vai ter alguém que tem uma experiência muito maior que a sua, que pode te sinalizar se você realmente precisa ou não trabalhar determinadas habilidades. Né? Então, o autoconhecimento é muito importante, né? Para você poder entender o que falta ou o que está bem que você precisa investir mais. Né? Mas eu ainda acho esse campo, embora eu seja apaixonado e leio muito sobre o assunto, Dani também, sobre o que está dentro da gente. Faço terapia em 5 anos e cara, com uma disciplina muito grande, eu sei dos benefícios que tem você olhar para dentro. Tem muita gente que ignora isso. Tem. Ou bloqueia isso, ou ele... Por que você acha que de repente, o amigo ouvinte, ele tá segurando esse olhar para dentro? Ou, às vezes, tem até um preconceito, né? Esse livro de autoajuda aí, sabe essa coisa? Falou a pessoa que não precisa de ajuda, né? Não é? Por que você acha que isso acontece, assim, dentro de um ambiente corporativo? É muito difícil o ser humano querer decifrar ele mesmo. A gente não gosta disso. A gente gosta de olhar no espelho e se achar super bonito. O feio é o que está do meu lado. Né? Então, é muito difícil para o ser humano olhar no espelho e falar realmente você precisa resolver isso aqui.
né? Mas o outro, não, aquele outro, meu amigo, realmente precisa de terapia, né? Então, a gente tem uma dificuldade como ser humano de aceitar as nossas debilidades, vamos dizer assim. Entrar né? no lugar de vulnerabilidade, né? Você pode chamar isso de vulnerabilidade também, né? Então, é muito difícil. A não ser que alguém chegue para você, e aí, nos momentos de crise, que o ser humano começa a enfrentar realmente quem ele é, o que ele precisa fazer para melhorar. Né? Só nesses momentos é que cai a ficha da gente e fala, realmente eu preciso modificar esse ambiente aqui. Né? Eu brinco sempre, né, com alguns amigos, só perguntar para sua esposa como realmente você é. Ela vai te dizer, pergunta para ela. Aí ele fala, não quero fazer isso não, né? Porque a gente tem uma ideia realmente de que eu não sei tudo, eu tenho as minhas vulnerabilidades, mas é difícil aceitar, porque a gente tem essa questão da perfeição, né? Eu não posso mostrar para as pessoas que eu sou imperfeito. Mas isso é do ser humano mesmo, se você não olha né? para a sua imperfeição, como que você vai falar, preciso melhorar em alguma coisa? Exato. Né? Poxa, tal habilidade que eu tenho, eu gostaria de melhorar. Primeiro eu preciso admitir que eu não sou bom o suficiente. Exato. E esse lugar, ele é desconfortável. Ele é desconfortável, né? Ele traz muito desconforto. E aí entra a questão da liderança, que foi o segundo ponto que você trouxe. Os líderes, como é que eles podem auxiliar, apoiar, né, as pessoas? Fazendo as suas avaliações, né? Então, eu sempre falo isso, falo assim, olha, feedback é uma coisa que você não vai dar uma vez por ano, você dá todos os dias, a todo momento, né? Porque se você esperar, tem empresas que 2 vezes por ano você para dar feedback. Eu falo, gente, isso é ridículo. É um protocolo, né? Porque é só o protocolo, porque o RH mandou, né? Uma avaliação de desempenho, né? Vamos supor. Tem uma avaliação, gente que considera a mesma coisa, né? A avaliação de desempenho você pode fazer em 2 partes. As metas, que são importantes, mas também os comportamentos. Porque se você também não avalia os comportamentos, então você tem aquele cara, ou vendedor, que vende muito, mas não é um cara colaborativo, por exemplo, né? Então, é uma pessoa que realmente faz um trabalho bem feito, mas não consegue ter suas soft skills bem desenvolvidas, não colabora, não se comunica com o time, ele é um cara isolado. É bom ter esse cara? Para venda é maravilhoso, mas eu preciso realmente trabalhar o comportamento dele, preciso trabalhar as habilidades, as soft skills dele. Então, o líder, ele é responsável por isso, para todo momento, sendo uma avaliação formal ou não, né? Você pode fazer uma avaliação informal, mas que você vá pontuando todos os pontos que aquela pessoa precisa melhorar. Né? E o precisar melhorar não é que você é ruim naquilo, às vezes é um ajuste. Nossa, a oportunidade de melhoria é um presente, né? Eu falo que sempre, de vez em quando não é não, tá? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu recebi um presente, dependendo do que você ouviu, eu acho que isso não é um presente, não. Vou trocar. Eu acho que isso não é um presente, não. Mas na maioria das vezes, sim, né? Bem feito, né? A gente sempre brinca que você começa a elogiar, aí vem uma vírgula, mas... É que a técnica do sanduíche. O pessoal gosta tanto, eu falo, tem gente que não gosta de sanduíche. Não, exato. Você sabe a técnica do sanduíche, né? Você dá um elogio, daí você dá o feedback, né? O que a pessoa pode mudar e tal, que ela pode fazer melhor. Depois você tem mais um elogio para terminar a conversa num tom produtivo. Exato. Aí você pergunta para a pessoa depois, como é que foi o feedback? Ele fala assim, falou que eu tô tudo bem e tal. E depois falou que, poxa, que eu sou um cara bacana com o time, todo mundo gosta de mim. Foi super legal. Um ouvido bem seletivo, né? A parte do meio, ele tirou, né? Comeu só pão. Eu acho que o principal desafio dessa equação, né, liderança e liderado, é o fato de que muitos líderes, e aí eu vou falar por mim, né, muitos líderes eles se tornaram líderes numa época em que falar sobre o autodesenvolvimento, falar sobre o que está dentro, o inner skills, era até meio que proibido, né? Eles foram forjados na hard skill. Na hard skill, sabe? É aquela coisa, vamos fechar a sala, não sai daqui enquanto não bater a meta, aquela, sabe? E aí a gente vê essa galera se tornando líder, né? E eu tive alguns líderes antes de eu empreender, todos eles tinham essa característica do tipo, cara, se você for chorar, vai no banheiro, sabe? Se você tiver mal, vai trabalhar mal. O importante é o resultado e tal. Então, eu acho que é por isso que
que isso acontece. Porque isso é relativamente novo, né? Olhando o mundo corporativo, a gente sabe que, sei lá, a gente vem falando de inner skills e de soft skills até lá os seus 10 anos, mais ou menos, para cá, né? Sempre foi muito necessário. E a gente sabe também que a primeira coisa que sempre era colocada em primeiro lugar era a capacidade técnica, né? Eu sempre me questionava, eu estou promovendo essa pessoa porque ela é muito boa tecnicamente ou porque ela sabe lidar com gente? Porque muitas vezes você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder. Exatamente. Né? Então, a necessidade do mercado de forjar novos líderes, né, fez com que também as empresas começassem a olhar para dentro e ter esse entendimento maior, né? Por isso que ele é novo, porque a gente sempre contratava ou promovia baseado nas questões técnicas da pessoa. E demite pelo comportamento. Mas aí você não fala. Mas você não fala. Né? Você não fala que você está eu vou demitir você pelo seu comportamento. Não, você também não fala. Então, como isso é recente, isso é relativamente novo, muitos líderes, eles acabaram ficando um pouco para trás, né, dessa tendência. E aí, colocá-los no mesmo trilho também dá trabalho. Porque se você pensar bem, você fala, puxa, mas essa pessoa foi contratada desta forma, ela não foi contratada para outra coisa. Então, para você desenvolvê-lo, né, dar um amadurecimento melhor a ele, também leva tempo. Né? Todo mundo fala assim, vou demitir a pessoa. Mas, espera, vamos lá. Né? Como é que eu contratei essa pessoa? Como é que eu desenvolvi ela? Agora fica muito fácil, né, demiti-la, porque é muito mais fácil. Né? Dá muito menos trabalho do que você desenvolvê-la. Né? Tem gente que não quer, óbvio, mas aí fica muito claro quando a pessoa não quer, né? Mas eu sempre entendo que mesmo essas pessoas que foram contratadas dessa forma como você falou, Leandro, elas têm que ter a oportunidade de desenvolvimento. Entendeu? E num artigo recente você mencionou, né, que um executivo atribuía à própria equipe a culpa pelos afastamentos por depressão e estafa emocional. Né? Então é isso que a gente está falando, assim, o meu liderado que é fraco, que não aguenta a pressão. Né? Porque, na sua visão, muitos gestores ainda evitam assumir a responsabilidade nesses casos em que alguém do seu time se afasta. Por que isso é tão difícil para esses líderes? Eu vou dar só um passo atrás, né? Porque esse assunto também é muito novo no mundo corporativo. Por muito tempo, a gente sempre teve essa situação, mas a gente falava pouco sobre isso por não mostrar a vulnerabilidade da liderança ou da empresa, né? Muitas vezes. Hoje eu vejo um avanço muito grande, né, nesta questão. Então a todo momento tem gente escrevendo sobre isso, a todo momento tem pesquisas sobre isso, né? E tem aí um desabrochar das empresas de quererem entender mais este assunto. Porém, acho que a gente ainda tem um caminho longo a ser desenvolvido, a ser tratado, né? Porque isso sempre foi tabu dentro das empresas. Né? O absenteísmo, né? O turnover é outra história, mas o absenteísmo, ele sempre foi tratado como um número. A gente nunca foi na raiz do absenteísmo. E quando você vai na raiz, é que você vê por que as pessoas estão se afastando, qual o motivo. Então, a gente começou a fazer algumas perguntas muito chatas, vamos dizer assim, né? Com muito desconforto para dentro das empresas. E a gente sabe que a questão emocional é uma questão que realmente afasta. E afasta por muito tempo, né? Muitas vezes. Neste caso, né, desse exemplo que você deu, do meu artigo, ele estava muito incomodado, porque ele queria se isentar de um comportamento abusivo que ele tinha. Então, ele colocou no time exatamente uma culpa que esse time não tinha. Por quê? Na cabeça dele, eu posso ter esse comportamento, mas o time tem que acolher. Então, eu posso gritar com você, mas no dia a dia, quem tem que administrar isso com essa pessoa é o time. O time tem que acolher, o time tem que ouvir, o time isso, o time aquilo. Né? Por quê? Porque ele não aceitava que aquele comportamento dele era um comportamento que era abusivo. Para ele era um comportamento normal. De novo, né? Falta olhar no espelho,
E o outro que tá errado de não aguentar o grito, né? Exatamente. Só que hoje isso não tem mais espaço, né? Por todas essas questões que eu estou trazendo, né? De que a gente está falando mais sobre isso, tem mais pesquisas, tem mais relatos, está indo muito mais a fundo, né? Nos números de absenteísmo e de presenteísmo, que a gente não pode esquecer isso, né? O presenteísmo é muito importante. O presenteísmo é estou só de corpo, né? A minha alma e meu espírito já não estão mais ali. Eu só vou porque eu tenho que pagar boleto, mas eu não estou mais sintonizado com essa empresa. E essa pessoa produz muito menos muito menos. Aí o que acontece? Você sobrecarrega o outro que está do seu lado. Esse outro fica doente também. Né? Então, esses dois indicadores eu sempre acompanhei muito de perto. Por quê? Porque isso é liderança, isso é gestão. Se você não faz bem essa gestão, você praticamente vai ter sua equipe adoecida, né? Então, mesmo falando muito sobre isso, e hoje a gente tem um lugar, né, de fala sobre esse assunto mais emocional, a liderança ainda precisa ser muito desenvolvida, né, treinada, porque tem muitos sinais. E se você tem um líder, por exemplo, que vem de uma trajetória em que isso era normal, na cabeça dele isso é normal, como assim eu não posso pedir meta para você e gritar na frente de todo mundo? Todo mundo que aprenda, né? Todo mundo está ouvindo, tem que aprender o que eu estou falando para você. Então, se você está errado, eu vou dizer para você que você está errado na frente de todo mundo, aos berros, e todo mundo tem que aceitar. Porque alguém fez isso com ele antes. Exatamente. E ele aprendeu que aquilo era o certo. Mas, e ele foi promovido por aguentar isso, por aguentar isso. Exatamente. Então, a chance dele replicar e valorizar quem aguenta é grande. Hoje, isso não é mais aceitável, principalmente pelas novas gerações. As gerações que estão entrando agora, né, no mercado corporativo, no mercado de trabalho, não aceitam mais isso. Né? Mas ainda persistem alguns que entendem que isso é o normal, é o mimimi. É o mimimi. Né? O bom mesmo é o raiz, não é o Nutella. Exatamente. Entendeu? Não, essa geração é uma geração... Eu entendo que essa geração pode ser uma geração que a gente precisa trabalhar melhor também. Né? Não aguenta pressão, não aguenta frustração. Né? Então, a gente entende que isso pode ser também melhorado. Mas são pontos de inner skills que essa geração precisa trabalhar desenvolver. Da mesma forma que Mas ele também precisa desenvolver. Né? Então, essa questão do líder que não tem escuta ativa, ela é, para mim, uma das coisas que mais prejudicam o time. Ele só quer falar, mas não quer ouvir. Então, numa sessão de feedback, por exemplo, os feedbacks 360, quando você pega 360, são feedbacks muito importantes para a liderança. Por quê? Porque o colaborador fala, o par dele fala, não é só o superior dele falando, né? Então, ele tem uma visão 360 graus de tudo aquilo que as pessoas estão vendo que ele está fazendo. Mas isso ainda precisa ser muito trabalhado. A gente ainda encontra muitos líderes que não aceitam esse tipo de assunto dentro da empresa e dentro do time dele. E como é que a gente pode identificar no liderado que a gente está com essa... presenteísmo, né? A pessoa está ali, mas ela não está prestando atenção. Como é que a gente pode identificar? Isso não é muito... porque o fato da pessoa estar ali, estar trabalhando, teclando, fazendo o que você quiser fazer, batendo carimbo, sei lá o quê, para a empresa ele está trabalhando bem. Mas as pessoas que estão ao redor dela sabem disso, sabem que ele não está ali. Porque ou já foi uma pessoa muito produtiva e deixou de ser, né? Uma pessoa muito disciplinada que deixou de ser disciplinada. Batia a meta, não bate Ele mais. Não bate mais. Uma pessoa que sempre dava ideias novas, não dá mais. Uma pessoa que era mais falante, está mais silenciosa. Então, estão em alguns sinais que você começa a perceber que tem alguma coisa diferente na pessoa. Apagou a pessoa. Né? Agora, como é que eu consigo decifrar isso? Eu gosto muito de focus group. Né? Eu gosto muito daqueles grupos que você faz, pequenos grupos em que você vai conversando, fazendo algumas perguntas e as pessoas vão ali. É claro que tem que ter um ambiente seguro, né? Tem que ser realmente um ambiente que as pessoas se sintam livres, né? Não ameaçadas, por exemplo, para falarem.
Mas desses focus groups saem muitos sinais que você pode, então, começar a trabalhar com eles, né? Mas precisa estar muito atento. Então, um líder que não tem essa habilidade, né, ou de escuta, ou de olhar alguns sinais, mas isso também pode ser treinado. Então, por exemplo, numa das empresas que eu trabalhei, eu trouxe uma psicóloga e ela trabalha ainda muito com essa questão emocional, para dizer quais sinais para a liderança eles precisam ficar atentos. Então, essas coisas que eu fui falando para vocês, por exemplo, foi uma das coisas que ela ensinou para a gente naquele momento lá. Como é que você identifica que a pessoa tem algum problema? Quando ela começa a dar determinados sinais. E esses sinais, às vezes, não são muito perceptíveis, então você tem que estar muito atento, conhecer muito o time que você tem na mão. Eu sempre digo isso, o líder que não conhece o time que tem na mão, que não conhece a vulnerabilidade de cada pessoa, no que ela é boa, no que ela pode melhorar, ele não consegue ter esse tipo de visão. E ele não consegue ajudar o time ou aquela pessoa específica. Precisa se relacionar com o time, né? Se é uma via de uma mão só, não volta sinal nenhum. Não volta sinal nenhum, né? E não é só o relacionar, eu acho que é também entrar em alguns aspectos muito pessoais, porque muitas vezes as pessoas elas só mostram aquilo que elas querem que você veja. Sim. Elas não mostram tudo, né? E é papel da liderança entender o que está por baixo daquele iceberg, né? O que está debaixo ali daquele cobertor, né? Por que essa pessoa se apagou? Pode ser um problema pessoal ou pode ser um problema dentro da própria empresa, né? Se você pudesse elencar as 3 principais habilidades, né, que o líder ele tem que desenvolver para ser esse executivo completo, essa pessoa que cuida da equipe, mas que ao mesmo tempo olha para o desempenho e olha para o resultado, quais seriam essas 3 habilidades? Escutativa. Capacidade analítica e leitura de ambiente. Mas a capacidade analítica, por exemplo, olhar os indicadores dentro de um CRM, seria isso? Sim. Porque às vezes a gente não dá muito crédito, né, a alguns indicadores, e são alguns indicadores que podem realmente dar alguns sinais, tá? Então, por exemplo, absenteísmo, presenteísmo. Quantas pessoas estão se afastando por determinadas... É claro que o RH não vai falar assim, o CID dessa doença tá, porque ele não pode falar isso, até mesmo porque é lei. Mas o RH ele pode ajudar esse gestor a poder entender que sintomas são esses que estão aparecendo, né? O turnover, ninguém pede demissão. A gente estava discutindo isso, né? Turnovers muito baixos nem sempre é muito bom. Água parada apodrece. Entendi, a equipe tá todo mundo acomodado. Exatamente. Ninguém bate meta e ninguém vai embora. Então vamos ficar por aqui. Então não precisa bater meta, né? Exato. Nada acontece, né? Entendeu? Então esses são alguns indicadores que o líder ele tem que estar debaixo do nariz dele. Junto com recursos humanos, ele consegue fazer essa leitura. É isso que eu falo de capacidade analítica, entendeu? E não só assim, é X% de turnover, tudo bem. Está dentro do esperado, né? Mas e o motivo, né? E quantos líderes eu já peguei que não se interessavam em saber qual era o turnover da área dele, só queria saber o turnover da empresa. Não, peraí, vamos lá. Pesquisa de engajamento, é uma ferramenta, entrevista de desligamento. Eu gosto muito mais de entrevista de permanência do que entrevista de desligamento. Legal. Qual a diferença entre os dois, né? Desligamento, você já está indo. Então, você fala ou não fala. Mas a entrevista de permanência com pessoas que já estão lá, por exemplo, há 3 meses, eu sempre faço isso, eu me reúno com pessoas que estão até 3 meses, depois 6 meses, porque é ali que as pessoas vão começar a me dar alguns sinais do que está dando certo e o que está dando errado. Entendi. Porque elas querem acertar. Elas acabaram de ser contratadas. Estão com vontade ainda. Né? Então, se eu tenho algum problema de clima, eu vou saber ali, né? Tá com uma percepção nova do lugar ainda, né? Muito. E a questão da leitura de ambiente, né? O gestor ele precisa ter essa habilidade de ler o ambiente onde ele está. Quais são os sinais? Minha equipe sempre foi uma equipe muito para cima. A energia começou a cair. O que será que houve? Né? O que aconteceu? Falar com as pessoas. Então,
Escuta ativa, capacidade analítica e leitura de ambiente, para mim, são 3 principais. A gente falou bastante sobre gestão, né? Sobre o papel da liderança, mas voltando um pouco para a figura do vendedor agora, Márcia, quais são aí as atenções de inner skill que vão servir de base para um vendedor conseguir performar bem, né, sob pressão, porque na área comercial a pressão ela está envolvida, né, é uma das áreas que mais vai sofrer pressão dentro da empresa. Isso. O que você diz das empresas que você passou? Acho que não só das empresas que eu passei, mas eu já fui comercial na vida, né? Ah, legal. Eu trabalhei em 2 anos e meio numa consultoria muito grande, nacional, e eu fui head comercial. Eu quis ser, eles me convidaram, eu falei, vocês são loucas porque eu não sei vender pasta de dente, eu vou ser head comercial como, né? Mas eu falei assim, deve ser muito interessante isso, porque eu sempre gostei muito de ficar no negócio. E era uma consultoria de desenvolvimento humano, então eu conhecia muito bem os produtos, né? E era RH com RH, então eu sabia muito bem jogando em casa. As dores do outro lado. Mas isso me ensinou muito, e eu percebo isso também nas empresas por onde eu passei. Inteligência emocional é muito importante. Tem dia que você não está bem. Não insiste. Você não está bem. Você vai falar com o seu cliente, você vai fazer bobagem, né? Porque você não está legal, não está no seu melhor. Então, o que eu fazia quando eu estava na área de vendas? Eu falava, nossa, eu vou visitar esse cliente, que já eram clientes da minha carteira de muito tempo, porque eu quero bater um papo com eles. Eu não quero vender nada. Quero... né? Fazer gestão de carteira. Fazer gestão de carteira. E eu escolhia determinados dias para fazer minha gestão de carteira. Eram exatamente os dias que eu não... Que era melhor recarregar um pouco de energia do que colocar em situação estressante. Exatamente, ali. do que sair falando e realmente não atingir os seus objetivos. E isso eu ia aprendendo, né, com o cliente também, né? Agora, tem uma coisa muito importante na área comercial, que é, para mim, disciplina, né? Disciplina, e eu vou dizer uma coisa para vocês, era muito complicado, porque eu tinha tudo também, né? Eu tinha indicadores, relatórios para serem preenchidos, meta para ser batida, né? A dona da empresa aqui fungando um cangote, por que eu não tinha atingido aquela meta diária, né? Então, tem que ter uma disciplina, e eu aprendi nessa minha experiência que se eu não começar do começo, né, eu realmente vou me dar mal no final do dia. O que eu começava, né? Qual era a minha meta diária? O que eu tenho que fazer com isso? Quais são aqueles clientes que eu ainda não tive resultado, não tive retorno, vou atrás deles, e ali eu criava uma agenda de como é que eu ia terminar o meu dia, né? Então, como inner skills, para mim, inteligência emocional, né? A questão da disciplina, que é muito importante. E tem uma outra coisa que é resiliência. Resiliência, para mim, é algo assim... E as pessoas acham que é assim, não, é porque eu vou trabalhar mesmo cansado. Isso não é resiliência. Isso é você se reenergizar. Resiliência é, tive um não hoje, tive um não amanhã, tive um não depois. Cara, o que eu estou fazendo de errado aqui? Peraí, deixa eu ir atrás disso. Deixa eu analisar. Deixa eu analisar esse negócio, porque eu não quero perder esse negócio. Isso é resiliência. Isso é você, e isso eu aprendi na minha experiência também. É dormir com um não, mas poder acordar com um sim. E me reinventar no dia seguinte, né? Porque você dorme meio arrasado, né? Não bati a minha meta. E no dia seguinte você acorda com a mesma meta, porque a meta ela não dormiu, acordou diferente, né? Ela acorda do mesmo jeito, mas você tem que acordar diferente. A resiliência, ela tem muito a ver com o tempo que você fica cabisbaixo, né? O vendedor resiliente não é, poxa, tomei um não hoje, tomei um não amanhã, porque o vendedor que ele está fazendo isso o tempo todo, ele vai tomar não todos os dias, né? Exato. O ponto da resiliência é o quanto esse não vai impactar no seu humor
Exato. Né? Por quanto tempo você vai ficar sofrendo por uma coisa que já passou, sem levantar a cabeça e voltar para o seu estado que você consegue vender, né? E aí a gente volta para a primeira, que é a inteligência emocional. Fazer a gestão das próprias emoções. Você tem que fazer gestão das próprias emoções, né? Isso te capacita muito para você ser uma pessoa mais resiliente, menos resiliente no dia seguinte. Sem dúvida. Então a resiliência é a capacidade da gente aguentar o não do cliente, a objeção, não, mas também é a capacidade de a gente olhar para esse não e analisar ele. Onde é que eu estou errando? O que eu tenho que fazer? Então tem uma intersecção bem grande com inteligência emocional, sim, né? Tem. E com mentalidade, né, Dani? Que são as 4 aulas comportamentais do programa de aceleração, né? Mentalidade, resiliência, inteligência emocional e disciplina. Isso. A gente gabaritou aqui. E a gente nem combinou, hein? Não. A gente nem combinou. E é incrível, né? Porque essas 4 habilidades, essas 4 inner skills, elas são essenciais para o vendedor, mas também é para o gestor. Também é para o dono da empresa. Também. Né? Eu diria que para todo ser humano, na verdade. Né? Se a gente sair um pouquinho de vendas aqui, né? Pedir licença para audiência, mas qualquer profissão precisa disso, cara. Qualquer pessoa precisa disso. Então... Porque isso é a base do ser humano, né? A gente esquece que as emoções... E tem uma coisa muito interessante, não sei se vocês... se interessam por neurociência. Eu não sou neurocientista, óbvio, mas eu estudei muito, né? Principalmente quando eu estava nessa empresa de desenvolvimento humano. E toda emoção, ela gera um comportamento. Né? Então, vamos pegar o caso de uma criança, seu filho, por exemplo. Né? Está lá fazendo uma birra, se joga no chão. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando isso acontece? Fica bravo com ele, grita ainda mais alto. Exatamente, eu deixo ele lá, né? Exato. Mas a gente tem que parar para entender que tipo de emoção fez com que ele se jogasse no chão, ou ela. Se você entende a emoção, você entende o pensamento, porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, na hora que você pensa, meu pai não me deu aquilo, isso me gerou uma frustração, e a frustração me fez me jogar no chão com um comportamento. Quando você começa a entender isso, você começa a entender que as emoções e o pensamento é que são a base de tudo aquilo que a gente faz. Você vai deixar de tratar o se jogar no chão e você vai tratar a frustração. Você vai tratar a frustração. E aí, quando você trata a frustração, você trata o pensamento. Por que ele ficou frustrado? Exatamente. E a criança te diz, né? Se você perguntar, ela fala para você. O adulto não fala. A criança não tem filtro, Ela não tem filtro, mas o adulto não fala. Né? Por isso que você tem que entender melhor isso. Né? Tá bom, ele está frustrado, mas não quer me dizer o que gerou essa frustração. Vou pesquisar. Você está com um funcionário ali, né? Você trabalha com ele, sei lá, 12 horas, 10 horas por dia, já está há muito tempo com ele, você tem alguns sinais que ele vai te dando. É só enxergar, né? É só enxergar. Querer, né? É só querer chegar, exatamente. É só querer enxergar. Exatamente. Mas é difícil, a correria do dia a dia ali. E deixa eu fazer uma pergunta. A gente está circulando esse tema e eu acho ele realmente assim, muito importante, né? Mas se a gente trouxesse tudo que a gente falou, da liderança ou do profissional de vendas, se a gente traz isso para um contexto, por exemplo, de uma pequena empresa, então, de repente, a gente está falando com alguém que tem ali 5, 6 funcionários, tem 2 pessoas em vendas, ou uma pessoa em vendas mais o dono, daí tem um outro que, né, enfim, não tem o RH. Não tem. Né, o RH é um chapéu que eu pego e uso ele de vez em quando. Exato. Como é que a gente faz nesse contexto de, muitas vezes, empresa pequena, eu estou atendendo o cliente, eu estou vendendo junto com o Joãozinho e eu tenho que correr. Então, como é que a gente faz para ajustar essas inner skills dentro de mim, líder, dono da empresa e também dos meus colaboradores? Você acha que muda muito de uma grande empresa para uma pequenina empresa? Muda porque você tem um espaço menor, né? Você tem poucas pessoas, né, que você está... Menos amostra. Exatamente. Né? Então,
E assim, eu vou falar das pequenas, também tem as médias, né? Então, muitas empresas médias não têm uma área de vendas enorme, também dependendo do produto que você tenha. Muitas vezes o RH é um RH só de departamento pessoal. Só folha. Então, é só folha. Então, você não tem um RH que vai ali junto contigo... olhar indicadores da área. Olhar os indicadores e pesquisar outras coisas, né? Mas quando você tem um time menor, eu acho que essa cumplicidade que se tem dentro do time, ela é valiosa. Você consegue, né, com um olhar um pouco mais atento, entender ali o que pode estar acontecendo, né, com um, com o outro. E geralmente é assim, né, você almoça junto, toma café junto, né. Tá muito próximo. Tá muito próximo. Então, o ambiente é um ambiente de muita segurança também. Né? Eu falo sempre isso, as equipes menores, elas criam um ambiente com muito mais segurança emocional, óbvio, do que as equipes muito maiores, né? E quando você tem esse tipo de ambiente, você consegue ter pessoas com alta qualidade, né? Com pessoas realmente muito produtivas, né? Mas se alguma coisa descarrilar, como a gente chama, né? Se alguma coisa sair do trilho, você rapidamente consegue colocar o eixo, né? Dentro do eixo, porque você está muito próximo, né? Você conhece a pessoa efetivamente, né? É diferente de uma grande empresa. Podemos dificultar um pouquinho a vida da Márcia? E no remoto? Porque a gente tá com muita gente de vendas hoje, trabalha vendas internas, trabalha de casa, e você tem... A empresa é pequena, mas você tem menos contato com essa pessoa, né? Você tem contatos pontuais, né? Que muitas vezes a pessoa se prepara para aquele contato e a gente não consegue fazer a leitura exata de como ela tá full time, né? Você não tá almoçando com a pessoa, tomando café com a pessoa o tempo todo, né? Você tem... contatos assim, síncronos, mais esporádicos, né? Dificulta um pouco a vida do gestor, né? É desafiador, muito, muito desafiador. Porque realmente você perde, né, essa conexão. E quando você perde a conexão, fica muito difícil a leitura, muitas vezes, do que pode estar acontecendo. Você né? falou da leitura do ambiente, mas não existe o ambiente para ser lido, exato, né? Para ser lido. Existe difícil. Ali uma pessoa que está do outro lado da tela, né? E muitas vezes ela esconde muitas coisas, né? Enfim. Então é muito desafiador. Eu sempre trabalhei em empresas muito grandes, né? Mas eu sempre fiz questão de conversar, principalmente com a área comercial, espalhadas no Brasil inteiro. Então, por exemplo, você tem uma pessoa em Belém, você tem 2 pessoas em Natal, a sua equipe é uma equipe de 20, mas está tudo pulverizado, né? Em cada um das Cada um está vivendo uma vida muito diferente, um do outro, né? Então, eu já lidei com gestores muito atentos, né, com essa realidade, né? Então, ele fazia a questão de ir até a pessoa. Tem uma pessoa em Belém, eu vou até lá. Eu tenho que ter uma agenda com ele lá. Pelo menos uma vez por mês, eu tenho que estar lá para conversar com ele, né? E já tive muitos gestores que faziam essa gestão remota. Deixava a pessoa mais isolada, né? Autônoma, né? Às vezes... Você tem essa desculpa da autonomia, mas muitas pessoas, elas precisam da presença. Então, tem que ir lá, tem que conversar, tem que saber como é que tá, tem que passar um dia inteiro, 2 dias inteiros com essa pessoa, porque é muito desafiador você fazer isso, essa gestão remota. A pessoa, de repente, trabalha quase como um representante comercial, exatamente. Ele não tem... Exatamente. E fora que ela fica tão desconectada da empresa, né, que ela aí piora mais ainda, porque ela se sente totalmente vazia, né? Tô fora do propósito, tô fora da cultura, tô fora das novidades, eu só sou um representante. De vez em quando tem uma reunião, me chamam, eu vou até lá, sei lá, vou a São Paulo, vou no Rio, ou é por né? Só pelo Teams, né, por Zoom e tal. Então, essas questões, elas são... o gestor, ele tem que ele tem que fazer algumas escolhas, né? E muitos deles, para mim, fazem algumas escolhas erradas, porque no remoto, você só fazer gestão por remoto, não dá. Você acha que tem que ter o contato pessoal? Tem. Nesse ponto tem. Mas tendo o contato pessoal, o remoto funciona?
Funciona. Para mim, funciona. Eu acho mais difícil a gente ter a leitura de como é que a pessoa tá. Porque por mais, né, a gente trabalha muito remoto, com o time comercial, por mais que a gente sempre, ao iniciar uma reunião, a gente sempre vai pro lado mais humano, né, como é que foi o final de semana, como é que tá, né, a filha, como é que tá, enfim, né, as dinâmicas. Às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber de fato, né, Dani, como é que tá por trás, porque às vezes a própria pessoa não quer mostrar isso, né? Ela não tem, ela não quer mostrar essa vulnerabilidade. Em outros casos, como a gente já pegou, você percebe nitidamente que existe alguma coisa e ao tocar no assunto, pronto, né, a pessoa desaba. Exato, né? exato. E você percebe que tá segurando a emoção, o choro e tal, e quando você... Dá espaço. Dá espaço e conversa mesmo de forma aberta, a pessoa se sente à vontade de contar. Exato, né? exato. Eu já tive essa experiência no remoto e já tive essa experiência no presencial. Eu acho que o mais importante é querer estar conectado genuinamente com aquela pessoa. né? Você tem que ser verdadeiro, né? Porque toda vez que você começa uma reunião, você começa por isso, né? Coisas mais sociais, Amenidades. Né? Amenidades. Mas é um quebra-gelo. Só. Né? Small talk ali. Né? Não é de fato algo que tem... É quase que um protocolo, né? É quase que um protocolo. Não é uma presença. Exatamente. Né? E aí, pessoal, tudo bem? Não. Então vamos começar lá, a reunião. Vamos começar. Né? Você não dá um espaço de fala, né? Você não dá um espaço de... Tem que ter um espaço de escuta, né? E de novo, as pessoas... Porque não é no grupo, às vezes, né? Você isso que eu ia falar. No A1. No A1, é isso que eu ia falar. Não é na frente de todo mundo, né? Tem gente que fala. Que tá tranquilo com relação a isso, mas não é a grande maioria, né? Eu conheci um gestor que ele fazia gestão por e-mail. Nossa, gestão por carta. Por carta. Por e-mail. Aí não deu certo, né? Porque você não pode fazer, ainda mais gestão comercial, né? Você não pode fazer uma gestão por e-mail. O cara tá bem por e-mail. Eu mandei a TT no final. Atenciosamente. Atenciosamente. Eu acho engraçado essa história do ATT. Né? Faz parte da assinatura e mesmo assim você não quis escrever a palavra inteira, né? Não é nem porque você estava com pressa, né? Você tão atenciosamente que eu escrever só metade. E você sabe que assim... Tem gente que é muito lógica, né? Assim, é muito pão, queijo, né? Sombra e luz. Então, assim... E muitas vezes eu também sou assim, na hora que você vai escrever um e-mail, você está ali na pressa, né, e tal, mas eu sempre tenho uma pessoa no time que eu mando um e-mail para ela e falo assim, e aí, o que você acha desse e-mail, tá bom? Aí a pessoa fala assim para mim, não, faltou o bom dia, né, chefe? Não vai dar bom dia, boa noite, boa tarde para a pessoa, faltou um grato, né, grato pela sua colaboração. Então tem que ter sempre uma pessoa, pelo menos no meu caso, né, porque eu sou muito direta, na leitura daquilo que você está enviando, entendeu? Porque você pode amenizar esse negócio. Né? Engraçado que eu trabalhei com um cara, né, o Felipe, eu chegava pra ele no WhatsApp assim, pô, e aí, tudo bem, como é que tá? Eu falei assim, cara, corta, fala, o que você quer? Isso. Né? Tipo, tô correndo aqui, não precisa de bom dia, o que tá pegando? Né? Você já deu bom dia no sábado, né? Tipo, vale por uma semana, né? E voltando ao que a gente estava falando antes, o conhecimento que você precisa ter do seu time, aí é muito importante. Você sabe se aquela pessoa ela é mais no direto. Tem gente que vai ser mais afável, tem gente que pode ser mais direto. Exatamente. Essa leitura ela é uma leitura importante. Tanto no remoto quanto no presencial. Né? Porque remoto e presencial continuamos falando de seres humanos, né? Exatamente. No final do dia, são seres humanos, exato. Mas olha só, segura para um recado bem rapidinho. Tô aqui para falar para você que as inscrições do Programa de Aceleração de Supervendedores estão abertas, exatamente. A nossa mentoria de vendas. Eu e Daniel Mestre queremos acompanhar você por 12 meses, por 1 ano. A gente quer ajudar você a acelerar os seus resultados. A gente quer ajudar você a construir o seu processo comercial, a ajustar as técnicas de vendas, para você encaixar cada técnica certinho em cada etapa do seu processo e, claro, falar do teu mindset. Ajudar você a destravar as suas vendas, também trabalhando o comportamento. Você já sabe, tem link na descrição. Agora vamos voltar pro episódio porque ele tá o quê? Imperdível. E aí eu queria fazer uma outra pergunta para você sobre Employee Experience, né? Hoje, o que os vendedores esperam de uma empresa? E se você puder explicar também, na sua visão, o que é Employee Experience?
Tem muitos conceitos, né? Mas assim, é toda a experiência do colaborador, né? Óbvio. Então, desde o momento que ele é conectado, né? Ou é abordado para aquela posição, né, na empresa, até o momento em que ele se desliga. Então, toda essa jornada da pessoa, né, do colaborador dentro da empresa, a gente chama de employer experience, né? Mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Então, por exemplo, no caso da área de vendas, né, porque o vendedor por si só, ele tem uma característica de acolhimento. A gente sabe disso, né? Então, toda vez que você vai fazer o onboard, né, ou a integração, por exemplo, de uma pessoa de vendas, você tem que ter em mente de que aquela pessoa ela precisa entender tudo da empresa, né? Ela precisa conhecer as pessoas da empresa. Isso faz parte, né, da venda dele também. Porque se ele não conhece a empresa, não conhece as áreas, não conhece as pessoas, vai ficar muito difícil ele também vender a empresa para o cliente, né? E tem que ter uma coisa muito de humano, né, de acolhimento. Não pode ser só assim, ó, tá aqui os valores da empresa, a missão, a visão, quando você tiver alguma dúvida, liga nesse telefone. Não. Para qualquer colaborador isso é ruim, mas para o time de vendas é pior ainda, né? Porque ele não se conecta, né? E você precisa fazer essa conexão. Então, o employer o experience, ele tem que ter conexão do início ao fim, né? Na entrada, a saída tem que ser um desligamento, por exemplo, mais humanizado, né? Não pode ser por e-mail, porque eu já peguei pessoas, né, líderes que mandam a pessoa embora por telefone. A pessoa está em Belém. Não, vou mandar por telefone, vou ligar para ele e dizer que ele está desligado. Não pode ser assim, né? Pega um avião, vai em Belém e conversa com essa pessoa, porque como é que você vai fazer isso diferente? Não dá, né? Então, essa experiência, ela tem que ser uma experiência que tenha um flow, né? Ela tem que ser fluida. Porque é muito bom a gente chegar no início e falar para a pessoa, essa empresa é maravilhosa, os seus valores são maravilhosos, é uma empresa humanizada, então você vende muitas vezes uma cultura que não existe e um ambiente que também não existe. E as pessoas, elas captam isso rapidamente. É muito rápido, né? Rapidamente. Com um bom dia que não é dado, por exemplo, né? O cara nem me deu bom dia. Como assim não me deu bom dia? O CEO chega de cara amarrada, né, com a cabeça enterrada entre as pernas, vai embora, não fala com ninguém. Que empresa é essa, né? E a gente sabe que as pessoas das áreas comerciais, elas são, de uma certa forma, muito conectadas, né, com isso também. Então, a gente sempre tem que tomar... Elas levam isso para o cliente. E né? leva isso para o cliente. Esse é o ponto, né? E leva isso para o cliente, isso. Né? E se você olhar bem, não é só também o pessoal de vendas, as áreas de operações, por exemplo. Vamos pegar empresas por onde eu passei, que você tinha uma operação que você tinha ali um operador atendendo o cliente do outro lado do telefone. Uhum. Se aquele operador ou aquele atendente, ele não é tratado de uma forma humana, o que você acha que ele vai passar para o cliente? Eu tenho um exemplo que, para mim, ele é clássico, né? Clássico. Numa das empresas onde eu trabalhei, a gente tem lá um checklist de comportamentos que você pede na hora que você contrata, né, na entrevista, e esses comportamentos são os mesmos comportamentos que você vai avaliar essa pessoa no dia a dia dela. Uhum. São comportamentos realmente que precisam ser avaliados. E estava lá empatia. Né? Então, eu contrato dizendo que essa pessoa tem empatia, e essa empatia ela tem que ser real no dia a dia para o atendimento ao cliente. Ótimo, beleza. Um cliente se acidentou, ficou com a esposa ferida e depois ela veio a falecer dentro do carro durante 6 horas. Ele não a operadora, né, que estava atendendo ele, não, a corretora de seguros que estava atendendo ele, não conseguiu resolver o problema. Por outro lado, pela empresa, o atendente estava sendo guiado por um checklist. Ele seguiu o protocolo. Mas eu fiz as perguntas para o cliente. Tá, mas você entendeu o momento que ele estava passando ali? Você entendeu que a esposa dele estava ferida dentro de um carro e ele estava numa rodovia de madrugada? Você entendeu essas coisas? Não estava no checklist.
Então, essas questões, eu fiquei muito impactada com essa experiência que eu tive e comecei a me questionar. Falei, será que essa pessoa realmente tinha empatia? Porque uma coisa que eu descobri depois foi, a pessoa que não é tratada com empatia, ela não trata o outro com empatia, ela não é empática. Ela nunca teve isso na vida. Né? Ela não tem essa experiência, né? Ela não tem então, esse chipzinho dentro da cabeça. Ela vai tratar os outros exatamente como ela é tratada. Então, quando você fala de experiência do colaborador, você tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, se uma das habilidades, né, do inner skills, que são muito importantes, que é muito importante dentro de um atendimento a cliente, é empatia, tem que tratá-la com empatia e tem que contratar essa pessoa realmente entendendo que se ela é empática ou não. E o meu processo seletivo era muito fraco nesse sentido. A gente teve que refazer tudo para tornar uma experiência muito mais acolhedora, né? E começa pelo processo seletivo ou começa pela mudança da cultura? Pelos dois lados. Simultaneamente. Eu só consegui entender que o meu processo seletivo estava sendo deficiente porque eu comecei a mexer na cultura. Eu tinha uma das grandes metas minha e do comitê executivo na época era a transformação cultural. A gente queria tirar uma empresa extremamente operacional, transacional, para uma empresa mais humanizada, porque tem atendimento ao cliente que não vê, é só por telefone muitas vezes, né? E trazer uma cultura de acolhimento e também de atingimento de resultado muito grande. Porque resultado com acolhimento é uma coisa um pouco, né, ambígua, né, ou contraditória, vamos dizer. Mas a gente entendia que sem acolhimento eu não tinha resultado. Né? Sem um atendimento mais humanizado eu não tinha resultado. Aí foi cair a minha ficha. E quando veio essa experiência, ela ficou mais notória ainda. Né? Então, a gente entende, muitas vezes eu vejo algumas empresas só focando, alguns RHs, no onboard, não é em toda a cadeia da experiência do colaborador. Não sei se respondi a sua pergunta, mas... Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que dentro de cuidar da experiência, né, de toda a jornada, entra a parte de desenvolvimento dos colaboradores. Total. E eu acho que quando você tem essa preocupação, você, consequentemente, diminui o turnover da empresa. Indiferente se é uma pequena empresa ou uma grande empresa, né? Ou eu faço ele aumentar, porque muitas vezes, quando você começa a mexer, principalmente transformação cultural, você começa a entender que alguns perfis, eles não estão fit com a cultura que se quer instalar, a cultura desejada. Ou a própria pessoa também entende que ela não tem mais fit. Isso acontece muito com liderança, né, com os líderes. Quando você começa a fazer uma transformação cultural, muitas vezes, a maioria das vezes, o turnover maior vem da liderança. Porque ou você tem que trocar ou a pessoa já entende que realmente ali não é o caminho dela, né, pela transformação. Eu já vi isso acontecer bastante. A gente tem um serviço aqui nos Prevendedores que a gente ajuda as empresas a construírem o processo comercial e a fazerem, principalmente, a implementação desse processo dentro de um CRM. Sim. Né? Então, é normal dentro desse tipo de projeto, quando a gente está terminando a implantação, a gente fala para o gestor, fala assim, olha, a partir de agora, a gente vai falar para a equipe do CRM, então tudo tem que ser pelo CRM. Né? E é normal algumas pessoas saírem. Exatamente. Mas eu sempre fiz no Excel. Vai resistir à mudança, né? Não, eu não vou fazer assim. Tá? Essa ferramenta vai atrapalhar o meu dia, vai gastar meu tempo. E a gente vê, inclusive estou com um caso desse no WhatsApp, de gestores comprando essa ideia. Depois de 6 meses, 1 ano, o projeto morre. E aí... Olha, e não é só em médias e pequenas empresas, grandes empresas também. Trabalhei em uma que gastava um dinheirão com Salesforce e ninguém usava. Meu Deus. Não, ninguém usava. Nossa. E aí teve uma ordem de cima para baixo, fala, vai usar. Né? E aí teve que usar. E depois que você usa, você se ambienta aquilo, é muito bom, porque é uma ferramenta que te ajuda demais. Mas gastava-se um dinheirão e depois foi se descobrir que as pessoas não usavam. Isso já tinha uns 3 anos, tá? Nossa, boletim, 36 boletos. Implementação e sustentação mensal. Empresa grande. Então não acontece com qualquer uma. E é uma Ferrari. É uma Ferrari. Você vê que é uma questão de mentalidade mesmo, né? De modelo mental.
E, cara, dentro de experiência ainda, né, como a Márcia falou, olhar para todos os momentos de experiência do cliente, né, desde o momento que ele entra, onboarding, ramp-up, treinamento, desligamento, mas tem alguns pontos específicos também, que é momentos cruciais, né? Então, poxa, o vendedor ele não bateu a meta, vamos supor, né? Tem formas e formas de tratar isso, né? Poxa, é um vendedor que tá no ramp-up, a gente está precisando fazer esse vendedor bater a meta. Eu não posso fazer com que ele tenha uma experiência de pressão, de cobrança, porque talvez ele ainda não teve todo o treinamento adequado, né? Então, poxa, o que a gente vai fazer? Esse cara tá com dificuldade, vamos refazer uma parte do treinamento, o que ele precisa de ajuda para ele bater a meta, ao invés de, você não bateu a meta, no próximo mês, se você não bater de novo, não tem nada que a gente possa fazer, né? Já passei por empresas que, 3 meses que o vendedor não bate a meta, tchau. Né? Ou começa a falar dos ex-vendedores que foram demitidos por causa disso, né? Não fala da meta. Mas você olha o gestor e nesses 3 meses ele não ajudou a equipe. Exatamente. Ele não teve em 3 meses o que ele precisa para atingir o resultado. Talvez porque está muito preocupado em vender ao invés de liderar. Então, e aí é o ponto, né? Poxa, qual que é a experiência do cara quando ele não bate a meta? Ele vai ser cutucado, pressionado, mesmo não tendo tudo que ele precisa para bater a meta? Ou ele vai receber apoio e treinamento para que ele consiga performar no próximo mês? Né? Então, esses momentos são momentos críticos, né? Onde o funcionário, né, o colaborador, o vendedor, ele vai entender se aquele lugar, poxa, aqui eu não tenho ajuda nenhuma e só vai vir cobrança, e aí é um tipo de experiência que a pessoa tem lá dentro, e ela pode preferir sair, né? Ou, nossa, que legal, né? Eu queria bater a meta, não consegui, e ao invés das pessoas me cobrarem, meu gestor ficar bravo comigo, ele tá me estendendo a mão, querendo me ajudar. A partir do próximo mês eu consegui ter o que eu preciso para bater. Né? Óbvio que dentro desse contexto que você trouxe de ramp-up. Ramp-up, né? Ramp-up. Existe as ferramentas, né, que você tem de avaliação, você precisa utilizá-las, você precisa usar mesmo, porque aí você vai saber por que não está vendendo, aonde é que está a dúvida sobre o produto, né? Por que o treinamento não serviu para ele, porque muitas vezes, e isso eu também aprendi meio que suor e lágrimas, né? As ferramentas de treinamento, elas são muito boas para uns, mas não são para outros, ainda mais quando a gente é adulto, né? Treinamento para adultos é diferente de treinamento para criança, por exemplo, óbvio, né? Então, você tem que entender que, muitas vezes, as ferramentas que você está usando pode ser que não esteja 100% adequada para aquela pessoa. Então, o que mais que ela precisaria? Tem gente que aprende mais ouvindo, tem gente que aprende praticando. Eu acredito muito no experiencial, no treinamento experiencial. E o adulto é assim, né? Ele vai aprendendo fazendo. Né? No prático. Erro, no acerto, no prático, exatamente. Mas tem pessoas que não são 100% assim, então você precisa entender aonde realmente que pode estar falhando aquela ferramenta de treinamento e mudar, para a pessoa poder ter realmente o seu sucesso na venda, né? Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho uma última pergunta aqui, mas antes, Daniel Mestre, precisamos falar do nosso desafio do podcast, cara. É isso aí. Qual é o nosso desafio? Precisamos de você que tá aí do outro lado para chegarmos... Tem a meta e a super meta, né? Meta e super meta. Chegarmos a 10 mil seguidores no canal do YouTube do Papo Empreendedor. Estamos quase lá. Batemos 6 nesse momento aqui. Precisamos de você pra gente chegar nos 10. E a super meta, que é 20 mil seguidores até o final deste ano aqui. Bateu a meta, dobra a meta. Bateu a meta, dobra a meta. Exatamente. Daniel Mestre, quando a gente bater 10 mil seguidores, o que vai acontecer? O Leandro raspa o cabelo, Márcio. Com 10 eu arranco a barba. Com 20... Com 20 você raspa o cabelo, com 10 eu tiro a barba. Estamos mais próximos de ver ele mais jovem, entendeu? O que eu achei justo, porque se eu raspar o cabelo, né, eu vou ficar parecendo o tio Chico da família Adams, de barba. Ele não, ele vai ficar uns 15 anos mais novo, né? Então eu acho, mas tudo bem, Se bater 10, você tira a barba, se bater 20, eu corto o cabelo.
Será? É uma boa discussão. É uma boa discussão. É uma boa discussão. Tá bom, eu vou pensar. Tudo certo. E, ó, coloca nos comentários como é que devia ser. Coloca nos comentários aqui. Tá? Então, participe dessa brincadeira, né? Óbvio, né? A gente quer juntar a nossa comunidade, que é maior, bem maior no Spotify, dentro do YouTube, então vale muito a pena você estar por lá. Por quê? Porque você vê essa dinâmica dentro do nosso canal do YouTube. Beleza? Márcia, minha última pergunta para você, para a gente poder encerrar, na sua visão, que times de vendas de alta performance, então times que entregam resultado, que batem meta, né, e que batem meta de uma forma saudável, com saúde mental, né, não é aquela meta de que os vendedores têm úlcera, sabe? Não é trancando todo mundo em uma sala e só sai depois que bater a meta. Equipes de alta performance que entregam resultados de formas consistentes, né, Dani? Mas com saúde física, saúde mental, saúde emocional. O que esses times, na sua visão, eles têm de ponto em comum, né? O que esses times, olhando para a cultura, olhando para o comportamento, eles têm em comum? Duas coisas me vêm à cabeça: disciplina e consistência. Tá? Um time de vendas que não tem disciplina é gente com boa intenção. Né? Conhece o produto, tem uma boa intenção, vou vender esse negócio. Se aparecer alguém, eu sei falar, eu sei falar. Exatamente. Então tem que ter disciplina e consistência. Porque, ok, nem todo mês você vai ter um resultado super positivo, mas você tem, pelo menos a grande maioria dos meses, você tem que estar com a sua meta batida, entregue. Então, disciplina e consistência, para mim, são duas coisas que não faltam em times que eu já vivenciei, que eu já trabalhei, de alta performance. Mas uma outra coisa que é muito interessante ver neles são as conexões. Né? Eles são conectados. O time. Quando você está, por exemplo, você está numa empresa em que está muito pulverizado, tem um trabalho extra do líder, a gente sabe, como a gente tinha falado antes, de conectar. Né? Você não pode deixar sair dessa conexão, você tem que estar sempre com eles. Mas o que a gente vê na grande maioria é você dar muita atenção a quem está mais perto, né? E você deixar um pouco as pessoas que estão mais longe, né? Esses times que eu tive a oportunidade de trabalhar, o líder, ele sempre teve um trabalho de conexão. Então, tinha reuniões todo mês, vinha todo mundo, é caro, não importa, vem todo mundo, a gente vai ouvir a mesma coisa. Tem ROI. Mas uma das coisas também que mais me chama a atenção neles, além de disciplina, consistência, conexão, é o gosto pelo cliente. Assim, você tem que gostar do cliente. Não é só do produto, porque muitas empresas gostam do seu produto, né? Meu produto é espetacular. O cliente está dizendo que não há. Caramba, né? O cliente está dizendo que não é, não, mas o cliente é que não está conseguindo ver o meu produto direito, né? Tem que estar no cliente, tem que gostar, tem que perguntar. E eu acho que isso é uma das características que mais me impressiona em times de alta performance. Né? É o estar com o cliente, é gostar dele e não gostar só do seu produto. O seu produto pode ser maravilhoso, mas se não está dando certo para o cliente, então não é. Então, o produto tem pontos de melhoria. Exatamente. Não é o cliente que não entendeu. Que não entendeu. Que faz, né? Exatamente. É interessante, né, Lê? Faz sentido, né? Faz bastante sentido. Parece uma boa ideia. Eu trabalhei numa corretora de seguros que era uma máquina de vendas. Até hoje ela é corretora de seguros, hein? Uma máquina de vendas. E a gente fez muita coisa lá, transformação cultural e tal, e mexemos muito na área comercial. E eu aprendi uma coisa com eles, que toda vez que eu consigo fazer, eu faço, que é a questão do cliente. Os meus processos, por exemplo, de recursos humanos, eu deixei de perguntar para o público interno se eles eram bons ou não. Aonde que eu ia? No cliente. No cliente final. Aí eu perguntava para eles, perguntar para a esposa, então. Como é que está meu processo de recrutamento e seleção? E o cliente fala, né? Ele fala, tá uma droga. Eu falo, como assim? Cadê o cabelo branco? Você acha que eu vou colocar o meu dinheiro? É um risco danado. Um pessoalzinho que acabou de sair da faculdade, mas está louca? Cadê o cabelo branco? Eu falava, aqui ó, esse cliente aqui precisa de cabelo branco. O cara não quer
gente jovem. Atendido por júnior. Não quer, não quer. E o treinamento? O treinamento tá legal, mas eu acho que teria um ponto... Então, eu estava perguntando para ele sobre o meu produto. Porque ele, diretamente ou indiretamente, estava lidando com o meu produto. Mas isso eu aprendi aonde? Com o time de vendas lá. Eles voltavam para dentro de casa e falavam assim, isso aqui não vai dar certo. E a empresa ela era tão conectada com vendas que mesmo que a área de produtos falasse, você está louco, a gente trabalhou zilhões de horas nesse produto, eles paravam para ouvir. Porque o cliente estava dizendo. Trabalhou zilhões de horas num produto que não ouviu o cliente. Que não ouviu o cliente, exatamente. Então tem que ouvir. Olha só. É essa a minha percepção de trabalhar com equipes de alta performance. Perfeito, né, Lê? Incrível. É isso aí, Daniel Mestre. Temos um baita episódio no ar, meu amigo. Com certeza, Lê. Sensacional. É isso aí. Márcia, para o amigo ouvinte que quer se conectar com você, qual é a melhor forma? Me procura no LinkedIn, fácil, Márcia Lourenço, ou no e-mail marcia.s4w@gmail.com. Incrível. O e-mail dela tá aqui, né, na descrição. E a gente também vai deixar na descrição desse episódio o link para você acessar o LinkedIn da Márcia. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. E para você que ficou com a gente aqui até o final, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos. Os episódios do Papo de Vendedor são feitos de vendedores para vendedores. Então, a participação de vocês é super importante. Ouvir o cliente, né, Lê? Ouvir o cliente, acabou de cliente. falar. E você sabe a melhor forma da gente ouvir o nosso cliente, o ouvinte? Qual é, Leandro? Clínica de Vendas. Clínica de Semana Vendas. que vem vai sair um Clínica de Vendas e você pode participar desse quadro, fazendo o quê? Mandando as suas dúvidas, suas questões, seus xingamentos para contato@papodevendedor.com.br para eu e o Dani construirmos um Clínica de Vendas muito especial para você. Certo, Dan? É isso aí. E para você que está nos ouvindo no Spotify, clica ali em Papo de Vendedor, arrasta lá para cima e segue o nosso canal no Spotify. Já aproveita e deixa, se você ainda não deixou, 5 estrelinhas, porque isso ajuda o nosso programa a chegar em mais pessoas. Segundo, se você está no YouTube, aproveita para deixar o like neste vídeo e se inscrever no canal. Assim, ambas as plataformas te avisam sempre que sair um novo episódio. Tamo junto? Para você que está no YouTube, eu vou deixar 2 vídeos aqui para você continuar consumindo conteúdo sobre vendas, sobre liderança, sobre gestão de pessoas aqui no canal do Papo de Vendedor. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!